Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. No Master, sua mãe fica super presenteada. Aqui você encontra tudo e concorre a cartões presente de R$500. E no Bazar, tudo em até 10 vezes no cartão. Tá no Master? Tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, não esqueça, a Unimed tem todos os profissionais de diversas áreas, profissionais extremamente qualificados para lhe atender, para lhe oferecer o melhor tratamento para a sua saúde. Então, entre em contato com a Unimed pelo 3520-6100 e escolha um plano de saúde que cabe no seu bolso e no seu orçamento. Hoje nós temos o prazer de receber no programa Viver com Saúde o Dr. José Johann, que é médico cirurgião do aparelho digestivo, está atendendo aqui em Erechim no Centro Clínico do Hospital de Caridade e também é professor do curso de Medicina da Unicampus Erechim. Doutor, prazer poder conversar com o senhor hoje. Prazer é meu, agradeço ao público aí que está nos assistindo e fico à disposição para responder as perguntas. Doutor, o aparelho digestivo ele tem uma função primordial em todo o nosso corpo. Eu gostaria que o senhor explicasse qual é o funcionamento dele. Na verdade, o aparelho digestivo ocupa da região do pescoço até o final do corpo, fazendo o trânsito de tudo que a gente ingere, extraindo os nutrientes necessários, eliminando o que a gente não vai utilizar, fazendo a digestão e alguns órgãos participando até do metabolismo extradigestivo, como o pâncreas, que faz o metabolismo com a insulina, o metabolismo da glicose, e o fígado, que faz infinitos rotas de metabolismo de medicamentos, álcool, enfim. Ok. Câncer de estômago é um problema assim que afeta muitas pessoas têm esse problema, descobrem tardiamente. Quais são os primeiros sintomas? O maior problema do câncer de estômago é exatamente esse, é que os sintomas, quando surgem os sintomas que são mais específicos, normalmente a doença já está bem avançada. Sintomas precoces de câncer gástrico, eles são muito inespecíficos, então uma dor abdominal, um desconforto, fraqueza, mas algumas coisas têm que alertar o médico e, claro, o paciente, o telespectador que está assistindo pode também levar essa dúvida para o seu médico. Uma dor na região do estômago que não melhora com medicamento e anemia. Anemia é um sinal de que muitas vezes o tumor pode estar sangrando bem pouquinho, de forma que não sai por cima nem por baixo, a gente não vê, mas aí a pessoa vai perdendo sangue e vai ficando anêmica. Então, dor no estômago que não passa com nenhuma medicação e anemia podem ser sinais de câncer gástrico, junto com fraqueza, perda de peso inexplicada, o paciente não está fazendo dieta, está comendo normal e o peso está diminuindo. Tudo isso tem que alertar, ligar uma luz de alerta no paciente ou em quem está atendendo ele. Aqueles sintomas iniciais como uma gastrite mal curada, azia que nunca
termina, podem levar a um câncer de estômago ou já é um câncer inicial? Os sintomas de azia são muito prevalentes, né? Muita gente tem dor de estômago, queimação, enfim. É um sintoma que abre um leque de possibilidades de doenças que a gente precisa investigar. Refluxo, gastrite, úlcera e câncer gástrico, tá? Que desses todos que eu falei é o menos frequente, mas é o mais grave. Então, na verdade, quando a gente tem esse tipo de sintoma e a gente não consegue tratar ele com medicação, tem que ligar uma luz vermelha de que algo está errado e o paciente precisa fazer um exame que é super simples e que é muito realizado hoje em dia, que é a endoscopia digestiva, onde o paciente faz uma sedação, dorme e uma câmera é introduzida pela boca e vai até o duodeno, até a porção final do trato digestivo. Ali a gente consegue ver úlcera, gastrite, esofagite de refluxo e lesões precoces de câncer gástrico, que nos possibilitam um tratamento, quando a gente faz o diagnóstico cedo, um diagnóstico, uma lesão precoce, a gente pode ter uma chance de sucesso na terapia maior do que quando a gente descobre uma lesão mais avançada. O Rio Grande do Sul é uma região que a gente tem uma riqueza enorme de variedades de alimentos. E nós somos muito adeptos também do churrasco. Tem relação o câncer de estômago com a nossa alimentação aqui no Rio Grande do Sul? Olha, na verdade, a epidemiologia local, ou seja, os fatores ambientais, eles estão descritos como sendo um fator de risco para o desenvolvimento de neoplasia gástrica. A gente tem algum fator ambiental no Oriente, Japão, Coreia, que fazem com que eles tenham muito mais câncer gástrico do que nós, e a gente ainda não identificou exatamente qual é. Claro que o consumo de carne vermelha, ele já foi evidenciado como sendo um fator de risco para câncer de cólon e para câncer de estômago. Mas, claro, é muito difícil a gente dizer para o gaúcho, assim, não coma carne, né? É uma judiaria a gente falar isso, porque eu também gosto de carne. Mas, na verdade, é uma questão de moderação, né? O gaúcho gosta de vinho, o gaúcho gosta de carne, na serra se toma muito vinho, se come muito embutido. Tudo isso, se for consumido em exagero, traz malefícios à saúde. Então, a gente precisa sempre buscar a moderação, né? E no aparelho digestivo, cuidar do aparelho digestivo é muito isso, a gente conseguir fazer uma moderação entre exercício físico, hidratação, alimentação saudável e, claro, pode comer o churrasco, pode tomar o vinhozinho, mas tudo tem que ser feito com moderação. Doutor, e o nosso chimarrão? O chimarrão é outra coisa que faz parte da cultura, né? Eu também sou um adepto do chimarrão, mas ele também, em excesso, ele acaba agredindo a mucosa gástrica e a mucosa esofágica. O que eu sempre costumo dizer para os meus pacientes? Não precisa cortar o chimarrão se tu tem um sintoma leve que a gente consegue tratar com medicação. Agora, sintomas mais graves, pacientes que não respondem à medicação, que têm esofagites avançadas, aí normalmente eu digo, olha, vamos precisar suspender o chimarrão ao menos por um período para a gente poder fazer regredirem essas lesões, porque o chimarrão é um agressor da mucosa gástrica. Ok. Automedicação é um problema muito sério em todo o mundo. E depois que surgiu a pandemia da Covid-19, muitas pessoas abusaram dessa automedicação. Muitas vezes já tendo um problema de estômago, um problema de falta de vitaminas, enfim, diversos problemas de saúde e de repente sobrecarregaram mais o organismo com essa automedicação de medicamentos que de repente prejudicaram alguns problemas que já existiam e mesmo assim não procuraram atendimento médico. A pandemia acabou trazendo para nós médicos uma mudança no cenário das doenças dos pacientes, né? Muitos pacientes com doenças que precisam de um atendimento de consultório acabaram não vindo e foram parar na emergência, onde a gente não gostaria que eles fossem, com sintomas mais graves. E esse medo de buscar o consultório médico acabou fazendo com que os pacientes buscassem automedicação para doenças já conhecidas deles, para sintomas novos que os pacientes nem sabiam o que eram, ou seja, trataram sintomas sem ter um diagnóstico, e também para o próprio Covid, medicações que
saiu na mídia e saiu na paralelo à mídia e as pessoas começaram a fazer muita automedicação. O aparelho digestivo é extremamente sensível à medicação, porque o aparelho digestivo é a porta de entrada do medicamento. Então, todos os medicamentos que a gente toma via oral, pela boca, eles caem no estômago. E grande parte do metabolismo dos medicamentos, após serem ingeridos, caem na corrente sanguínea e entram no fígado por uma veia que serve só para isso, que é a veia porta, que leva toda a medicação para o fígado metabolizar. Então, tudo que a gente ingere de medicamentos sem supervisão médica, nós estamos desafiando o nosso aparelho digestivo a lidar com isso sozinho. E muitas vezes isso pode prejudicar gastrites, pode prejudicar pacientes que tenham úlcera, pode prejudicar pacientes que tenham refluxo e sobrecarregar a função hepática. O fígado, que por sinal também está sendo mais agredido na pandemia, porque no mundo inteiro já saíram diversos estudos mostrando o quanto aumentou o consumo de álcool na população mundial por estar em casa. A gente não tem o que fazer, não vai trabalhar, fica por casa e o consumo de álcool acaba aumentando. O álcool é totalmente metabolizado pelo fígado, né? Então o fígado está sofrendo pelo aumento do álcool e por essa automedicação. E já que tu tocaste nessa questão das pessoas ficarem mais em casa e estarem consumindo mais bebida alcoólica, também a obesidade foi um fator que contribuiu, ou a pandemia contribuiu para o aumento da obesidade. Pessoas que já tinham sobrepeso, aumentaram esse sobrepeso e o risco cardíaco também. Exato. A obesidade já isso eu até falo na minha aula, no curso de medicina, a gente já vem vivendo uma pandemia mais lenta há muito tempo, que é a pandemia da obesidade. Ela é uma doença de extensão global e ela acoplou com a pandemia de Covid e ela está aumentando. Existem estudos que mostram ganho de peso em média de 12% de todas as pessoas. O cara que tem um peso normal, ele chega na antessala da obesidade. O cara que está ali na obesidade grau 1 já passa para 2, enfim. É um problema que eu vejo no consultório. Os pacientes vêm por diversos motivos e todos eles dizem: eu ganhei peso, eu não estou conseguindo perder. Por muito tempo as academias e os lugares de atividade física estiveram fechados, então esse é um problema que está acontecendo, né? De novo, a moderação, ela entra o que o paciente pode fazer para não ganhar tanto peso? Moderar o consumo de alimentos calóricos, tentar balancear a sua dieta, né? Porque junto com a obesidade, a gente acaba piorando refluxo. Os pacientes que têm algum refluxo discreto vão ter mais sintomas. Eu tenho pacientes do consultório que desenvolveram refluxo por ganhar peso. O paciente que tem cálculo na vesícula, pedra na vesícula e não tinha sintomas e, portanto, eventualmente nem precisaria de cirurgia, ganha mais peso, desenvolve mais pedras e pode vir a ter mais sintomas. Então, o ganho de peso em casa durante a pandemia é um problema com o qual nós vamos ter que lidar nos próximos meses e anos quando a pandemia passar. Isso vai se refletir nos nossos consultórios e nós vamos ser desafiados a resolver esse problema. Sem contar, doutor, que o paciente obeso que passa pela Covid, ele sofre muito mais do que um paciente magro. A gente sabe hoje que um dos maiores e piores fatores de má evolução da Covid é a obesidade. Eu também atuo na linha de frente do enfrentamento à pandemia, nas UTIs Covid da cidade, e a gente percebe que o paciente obeso, ele sofre mais, ele vai mais para o tubo, necessitando de ventilação mecânica, ele fica mais tempo em ventilação mecânica, ele leva mais tempo para sair do hospital e pior, o paciente obeso tem uma mortalidade maior pela Covid. Então é um problema grave, é uma pandemia paralela, né? Com certeza. Muito bem, nós estamos apresentando o programa Viver com Saúde, a gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna falando de saúde. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra.
Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem o oferecimento do Master Supermercados. Na hora de escolher os alimentos para suas refeições, o Master possui uma linha completa de alimentos orgânicos, fit, light, diet, sem glúten, sem lactose. Então é possível se alimentar de forma equilibrada com alimentos de muito sabor. Consulte o Master, veja as opções e faça as melhores refeições para você e para sua família. E também a Santa Mônica Imagem. Na hora de realizar os seus exames de imagem, a Santa Mônica Imagem possui os equipamentos mais modernos do mundo aqui em Erechim. Nós estamos hoje falando com o Dr. José Ilhan, que está nos falando um pouquinho a importância do aparelho digestivo, e a gente vai continuar falando aqui agora com ele sobre este aparelho que é muito importante para o funcionamento de todo o nosso organismo. Doutor, tu falaste do fígado. O fígado excreta as medicações, a bebida alcoólica. Esse órgão adoece com facilidade ou ele é muito resistente? Na verdade, assim, o fígado, ele é um órgão que a gente desafia todos os dias. Toda alimentação que a gente come, os nutrientes absorvidos passam pelo fígado. O fígado tem uma rota metabólica de trabalhar esses alimentos. O fígado metaboliza quase todos as drogas, os medicamentos que a gente usa. As drogas ilícitas também, muitas delas passam pelo fígado, e o álcool, né? Então, o fígado, ele tem muitas funções e ele sofre. O fígado, apesar de ter esse imaginário popular de que o fígado se regenera, na verdade, o fígado cresce quando nós tiramos um pedaço, tá? Mas o fígado que foi danificado pelo álcool, por exemplo, dificilmente ele se regenera. Por isso, tanto que a cirrose hepática, ela é uma doença irreversível. Nós não conseguimos voltar, nós conseguimos interromper a progressão, mas retornar não. Então, a gente acaba não dando muita bola para o fígado, porque não, o fígado ele vai melhorar, ele se regenera. Não é bem assim. Ele é um órgão que sofre e ele é um órgão que tem tumores próprios, né? O hepatocarcinoma e o colangiocarcinoma são lesões típicas do fígado, e ele é sítio de metástases de outros tumores, o câncer gástrico, o câncer de intestino grosso, câncer de pâncreas, câncer de esôfago, todos eles fazem metástases no fígado também. Então ele é um órgão que a gente precisa cuidar, né? A gente precisa prestar atenção ao nosso fígado. E eu acho importante ressaltar aqui que existe também na cultura popular uma ideia de que o fígado dá sinais. Então, senti um gosto amargo na boca, meu fígado. Me ataquei do fígado. Os sinais do fígado são amarelão, ficar com a mucosa do olho amarela, e os sinais da cirrose, que são sinais mais tardios. Fígado dificilmente causa gosto amargo na boca, vômitos, como a gente costuma dizer, me ataquei do fígado, estou vomitando. Isso é o estômago, normalmente, uma gastroenterite, ou enfim. O fígado, ele é um órgão silencioso, a gente judia dele, e quando ele dá sinal, muitas vezes ele já está muito sofrido, né? Então a gente precisa cuidar da nossa função do fígado, né? Não podemos
acreditar que ele é um órgão que se regenera e que qualquer coisa ele vai nos dar um sintoma que nós vamos saber. Não, tem que cuidar. Pois é, doutor. E quando a gente come o fígado do boi? Ele é cheio, ele também é um depósito como o nosso. Ali passa todo o medicamento, tudo que ele consome. Esse acúmulo desse medicamento vai vir para o nosso? Na verdade, assim, o mais importante é a gente sempre comprar alimentos de procedência. Porque quando nós ingerimos o fígado do boi, o fígado bovino, a gente imagina que ele foi abatido teve toda uma criação adequada, supervisionada por veterinários, enfim, foi abatido num frigorífico que seja certificado para que nós estejamos comendo uma alimentação de qualidade, né? Porque sim, o fígado é um órgão que filtra todos os medicamentos e alimentos que o corpo recebe. Então sim, esse cuidado é importante. A gente tem que comer sempre alimentos de procedência, né? Doutor, e a hereditariedade, tanto no câncer de estômago como problemas de fígado que podem aparecer no decorrer da vida, tem influência? Sim. No câncer gástrico, especialmente, a gente tem várias vias genéticas estabelecidas. Então, familiares de pessoas que tiveram câncer gástrico precisam buscar atendimento médico e planejar uma coisa que nós chamamos de rastreio, para a gente ficar vigilante com o surgimento de lesões precoces, porque existe sim um fator genético. Não é somente o fator genético, mas ele é um fator. Já o fígado, um pouco menos. O fígado acaba sendo o sítio de doenças mais ambientais. A cirrose que vem por álcool, consumo de álcool, a cirrose que vem por hepatite B, hepatite C, são coisas do ambiente, e a cirrose por gordura no fígado, né? Acho que vale ressaltar que a esteatose hepática, muita gente faz aquele exame de ecografia abdominal por vários motivos e vê ali esteatose hepática grau 1. Uma gordurinha no fígado. Essa gordurinha no fígado nos Estados Unidos já está invertendo a incidência e se transformando numa das principais causas de cirrose hepática e de transplante hepático. Então, a mesma preocupação que nós temos que ter com hepatite C, com hepatite B, com álcool, a gente precisa ter com essa gordura no fígado. E aí a gente acaba voltando para o assunto da obesidade. O fator de risco para esteatose hepática, gordura no fígado, é a obesidade. Então, tudo entra na mesma seara de autocuidado, né? Se alimentar de forma balanceada, alimentos de procedência, não exagerar do café, do chimarrão, do álcool, da carne, fazer atividade física e prestar atenção no seu corpo, no que o corpo está dizendo e buscar atendimento médico se tiver algo errado, porque às vezes, como nós comentamos antes, uma dorzinha de estômago que eu tomo um chazinho e melhora pode ser um câncer gástrico precoce e a gente pode estar no momento de conseguir um tratamento efetivo. E se deixar passar, às vezes a gente perde esse timing, né? Pois é, doutor, e já que o senhor tocou nessa questão da alimentação relacionada à obesidade e à esteatose hepática também, que é um problema grave, a gente sabe, eu também tenho uma dúvida para lhe perguntar. A questão do trigo, ele foi totalmente modificado, ele não vai aumentar os índices de obesidade, ele não vai causar uma gordura hepática também quando o consumo for exagerado? Na verdade, o mecanismo de acúmulo de gordura no fígado é o excesso de calorias. Seja ela do trigo, seja ela da Coca-Cola, seja ela da carne, da gordura, é o excesso de calorias. Claro que o consumo de trigo pela população gaúcha, pela população da serra, pela população... O gaúcho come muito trigo na massa, enfim, no pão, e isso é caloria, né? Isso é caloria. Então, esse excesso de calorias faz com que a gente acumule gordura, ganhe peso corporal, saia da faixa de peso adequada e o corpo, um dos lugares onde o corpo estoca gordura é no fígado. Então, consumo de trigo, como o consumo de qualquer outra coisa em excesso, pode causar esteatose hepática. E qual é a função do nosso pâncreas nessa história toda? O pâncreas é um órgão que fica escondido lá no fundo. Às vezes eu lembro que quando eu era criança, em livros de anatomia, desenhozinhos do corpo humano, o pâncreas nunca aparecia. E hoje é um dos órgãos para o qual eu dedico parte da minha atividade, né? O pâncreas ele tem uma função fundamental endócrina, né, que é a produção da insulina.
Então o pâncreas é um dos centros reguladores da nossa glicose do sangue. Comemos demais, a glicose subiu, o pâncreas produz insulina para regular. E além disso, o pâncreas ajuda na digestão dos alimentos, porque ele tem o suco pancreático que cai lá no duodeno, que é a parte final do estômago. Então ele é um órgão com funções importantes também. E a gente pode apresentar problemas de saúde no pâncreas especificamente, ou os problemas eles podem afetar o pâncreas? Na verdade, existem os problemas primários do pâncreas, sim, que são bem comuns. A pancreatite, por exemplo, que basicamente são 2 tipos principais, que é a pancreatite alcoólica, pelo excesso de consumo de álcool, e a mais comum delas, que é a pancreatite biliar, quando alguns cálculos pequenos da vesícula biliar descem e caem lá na saída do pâncreas, aí o paciente faz uma pancreatite. E também o pâncreas, ele é sítio de um câncer muito agressivo, que é o câncer de pâncreas, né? Então é uma doença de rápida progressão, uma doença silenciosa que exige diagnóstico e tratamento rápidos, e que também tem as suas lesões precoces, pequenas bolotinhas que surgem no pâncreas que não podem ser negligenciadas, assim, é só um cistinho. Todo paciente tem uma lesão no pâncreas, mesmo que pequena, mesmo que discreta, precisa de alguma avaliação de um especialista, porque igual ao estômago, às vezes nós estamos diante de uma lesão que pode ser tratada com um resultado muito melhor do que caso ela evolua para um câncer de pâncreas, que daí o cenário é totalmente outro. Tem tratamento, tem cirurgia, tem quimioterapia antes, quimioterapia depois, mas já é câncer, é outra história. Então aquela dorzinha que não passa, aquela azia que o antiácido muitas vezes não resolve, aquela indisposição precisa ser averiguada, porque pode sim ser um problema estomacal. Exato, de estômago, de esôfago, de pâncreas, de vias biliares. O nosso abdômen tem uma infinidade de órgãos e ele dói, ele dá sintomas e sinais de forma meio difusa. Então, muitas vezes o que a gente diz, é uma dorzinha de estômago, é uma gastura, que nem a gente escuta o pessoal falar, é o meu fígado que me atacou. Na verdade, isso, na maior parte das vezes, são sintomas simples, que a gente consegue resolver, ainda bem, né? Mas algumas vezes o médico, ao examinar e ao coletar a história do paciente, saber a história da família, conhecer os hábitos do paciente, os fatores de risco aos quais ele se expõe, o médico consegue perceber, esse cara está em risco de determinada doença, vamos fazer tal exame, vamos seguir com a investigação, vamos fazer uma endoscopia, enfim. O nosso papel não é só tratar as doenças, é prevenir, é antecipar as doenças, né? Então, acho que é importante a gente sempre buscar esclarecer esses sintomas assim meio vagos que a gente sente no abdômen. Outro problema que a gente acabou não falando aqui, vamos dar uma pincelada nele, é a apendicite. A gente escuta muitas pessoas dizerem, tive que tirar a minha apendicite, não posso mais comer tal comida porque dói a minha apendicite. Qual é a relação dela nesse contexto todo? O apêndice é um órgão bem pequenininho que fica lá na parte final do nosso trato digestivo. Ele é um remanescente de órgãos que nós já tivemos no passado e ele não tem grandes funções determinadas hoje, mas ele tem uma patologia, uma doença bem típica dele, que é a apendicite. A apendicite é uma inflamação aguda do apêndice, cujo tratamento ainda é essencialmente cirúrgico, né? A gente precisa ressecar o apêndice, retirar o apêndice para resolver o problema. Até algum tempo atrás as cirurgias eram feitas todas por corte, hoje a gente praticamente não faz mais cirurgia de apendicite aberta, a gente faz tudo por vídeo, e é uma cirurgia que, quando o paciente chega com um diagnóstico também recente, 1 dia, 2 dias, até 3 dias de dor, tende a ser uma cirurgia simples com alta no outro dia. Agora, claro, o paciente que negligencia o seu sintoma, que permanece lutando com aquela dor, que, enfim, não busca atendimento médico a tempo, aí a apendicite, o que é um problema pequeno, se transforma num grande problema que a gente precisa lidar, né? Verdade. Então, nos tempos atuais em que a gente vive, o mais importante e o primordial é que a gente cuida da nossa saúde,
para evitar complicações. A gente sabe que os hospitais estão com sobrecarga, os profissionais de saúde estão cansados, então é importante que a gente se alimente bem, que a gente cuide da nossa saúde para cuidar também dos nossos profissionais. Exato, na verdade assim, nós que estamos atuando tanto na linha de frente da pandemia de Covid, quanto no consultório e com as atividades além da Covid, a gente percebe. As outras doenças estão aí, elas não pararam, elas não deixaram de acontecer e a mesma preocupação que a gente percebe em toda a população com a Covid-19, todo mundo querendo saber qual é o tratamento que pode ser usado para prevenir, como é que a gente faz, todo mundo querendo vacina, a mesma avidez que nós temos por vacina, nós temos que ter por cuidar dos nossos outros órgãos, o esôfago, o estômago, o fígado. Então não adianta a gente buscar vacina, querer se vacinar a qualquer custo e beber muito mais do que o normal, se alimentar de forma errada, porque a gente cuida de um lado e descuida do outro, né? O nosso corpo é o nosso bem maior e só a nós cabe a responsabilidade de cuidar dele, né? Claro que os médicos, enfermeiros, a equipe de saúde toda prestam uma assistência a isso, mas a pessoa que precisa cuidar da saúde é ela mesma, né? E a gente tem visto os hospitais superlotados, então o cuidado com a saúde também envolve o cuidado com a Covid, lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscara, evitar sair de casa, evitar se aglomerar, tudo isso que nós estamos fazendo há mais de um ano precisa continuar sendo feito, para que a nossa vida possa voltar ao normal daqui o mais rápido que a gente puder, né? Obrigada, doutor. Um prazer conversar com o senhor. É um prazer saber que a gente tem aqui em Erechim mais um profissional dedicado, um profissional que busca conhecimento para oferecer todo esse conhecimento ao seu paciente e também aos acadêmicos do curso de medicina. Obrigada. Eu que agradeço a presença. Muito obrigado. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.